Você já viu aqueles vídeos dizendo que a capa da revista The Economist previu guerras, pandemias, crises econômicas e até o fim do mundo? E sempre parece que alguém descobriu um código secreto escondido das imagens. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que essas capas realmente revelam um plano secreto para controlar o planeta? Ou será que nós estamos enxergando mais do que realmente existe? Hoje eu quero mostrar por que milhares de cristãos acabam sendo enganados por esse tipo de conteúdo. E principalmente mostrar que a Bíblia ensina sobre quem realmente governa a história. Porque, se você entender isso, nunca mais ficará assustado toda vez que surgir uma nova teoria da conspiração. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Curta, comenta e se inscreva. No final deste vídeo, você vai descobrir 3 verdades que podem mudar completamente sua maneira de enxergar essas teorias. E, mais importante ainda, você vai sair daqui lembrando que nenhum grupo poderoso, nenhuma revista e nenhuma organização controla o futuro. Quem governa a história continua sendo Deus. Sempre que uma nova capa daquela revista The Economist é publicada, acontece a mesma coisa. Alguém pega a imagem, circula no WhatsApp, faz um vídeo para o YouTube e começa a dizer: Vocês estão vendo aquele relógio ali? Vocês estão vendo aquela carta? Vocês estão percebendo aquela cor? Tudo isso é um código. E quando algum acontecimento, meses depois, acontece, as pessoas começam a dizer: eu não disse, eu sabia, né? Mas existe um problema enorme nisso. A maioria dessas interpretações é feita depois dos acontecimentos. Isso é muito parecido com alguém assistir o jogo inteiro e só depois dizer que já sabia quem iria vencer. É fácil encontrar significados quando já conhecemos o resultado. Além disso, capas de revista usam simbolismos justamente para chamar a atenção. São recursos artísticos, são metáforas, são provocações, e isso não significa que sejam profecias. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar ilustrações em revelações divinas. Até porque a Bíblia nunca manda interpretar capas de revista. Pelo contrário, ela nos manda interpretar os tempos à luz da palavra de Deus. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu me lembro de conversar com um irmão que vivia desesperado por conta dessas teorias. Toda semana aparece alguma coisa nova, né? Toda semana surge uma nova teoria. Antes era o microchip, depois foi o Bitcoin, aí veio as vacinas, inteligência artificial, e agora, nesse período de Copa do Mundo, né? Essa questão da revista The Economist. E aí este irmão passava horas assistindo esse tipo de conteúdo, mas quase ele não lia as escrituras. E aí um dia eu perguntei a ele: você, meu irmão, está mais informado pelos vídeos ou pela palavra de Deus? Ele ficou um pouco em silêncio, mas depois ele respondeu que achava que era pelos vídeos. Naquele momento eu expliquei para ele qual era o problema. Quando nós consumimos mais teorias da conspiração do que a escritura, é normal que a ansiedade do nosso coração cresça, a nossa esperança diminua e a paz que há no nosso coração se desvaneça. É interessante pensarmos que o evangelho nunca foi feito para produzir pânico, porque o evangelho traz esperança. É claro que existem governos, existem interesses políticos, existem pessoas influentes, ninguém está negando esse tipo de fato. Mas existe uma diferença entre reconhecer que há pessoas poderosas neste mundo e acreditar que estas pessoas controlam completamente a história, porque quem controla a história é Deus. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita para se inscrever neste canal, porque aqui a nossa intenção não é alimentar o medo, mas a boa teologia de forma simples para fortalecer a sua fé. Agora, quer saber o que mais nos chama a atenção? A Bíblia nunca promete que nós conheceremos todos os bastidores da história, mas ela promete algo muito maior. Ela afirma repetidas vezes que Deus reina sobre as nações. Os reis mudam, os impérios caem, as economias entram em crise, as guerras começam e terminam, mas Deus continua sentado no trono. Então perceba a diferença de quem vive obcecado por teorias da conspiração, que precisa toda semana descobrir um segredo novo para tentar entreter o pessoal. Um exemplo disso é que disseram que Portugal seria campeão da Copa do Mundo e acabaram que depois que Portugal voou é porque o pessoal não entendeu corretamente o que a revista estava ensinando. O fato é, quem confia em Deus já conhece a maior verdade de todas. O Senhor reina. O problema de muitas teorias conspiratórias não é apenas errar previsões. É que, sem perceber, elas tiram nossos olhos da soberania de Deus e colocam nossa atenção em homens. Quase tudo gira em torno de Eles estão fazendo, eles controlam, né? Eles decidiram. mas a Bíblia nos convida a olhar para cima. Ela nos lembra que nenhum plano humano pode frustrar os propósitos do Senhor. Isso não significa ingenuidade. Não significa ignorar o mal.
significa viver com discernimento, sem paranoia, com vigilância, mas também com paz. Porque a nossa esperança nunca esteve em descobrir um código escondido atrás de uma revista. Nossa esperança está naquele que escreveu toda a história antes mesmo que ela acontecesse. Então, da próxima vez que aparecer um vídeo dizendo que uma capa revelou exatamente o que vai acontecer no mundo, antes de compartilhar, antes de sentir medo, antes de acreditar nisso, faça uma simples pergunta: isso está aumentando minha confiança em Deus ou apenas alimentando a minha ansiedade? Porque, no fim das contas, a grande pergunta não é se existe alguém poderoso influenciando os acontecimentos do mundo. A grande pergunta é: você realmente acredita que Deus continua governando a história? Ou já entregou esse lugar às teorias da conspiração? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.